Boa noite, eu sou o professor Edinaldo Santos, sou professor de matemática. Sejam todos bem-vindos ao canal Professor Edinaldo Santos, né? Bom, como eu prometi, né, nós vamos resolver as 9 questões da atividade que passei na sexta-feira, né? São atividades simples, né, que você vai estudar para garantir a sua aprovação do nono ano, certo? Então, esse é um assunto, nosso assunto é sobre função afim, função quadrática, né? Nosso tema na nossa prova. Então, vamos para entender as nossas questões, certo? Qualquer dúvida, você pode rever quantas vezes for possível, né, esse vídeo. Então, vamos lá. Então, pessoal, nossa primeira questão, né, vamos responder ela observando aqui a primeira questão. O salário mensal de um vendedor é de R$ 200. Repetindo, o salário mensal de um vendedor é de R$ 200, fixo, mais 2% sobre o valor total em reais das vendas que ele efetuar durante o mês. Cada mês ele vai receber uma certa quantia, né? Sobre essa quantia, um valor de 2% mais R$ 200, certo? O valor fixo. E mês em que suas vendas totalizam X reais. Qual é a expressão que representa o salário do vendedor? Então ele está pedindo não para você encontrar o valor de X e nem o valor do Y. Ele quer que você represente a função do salário mensal de um vendedor, né, sobre o X de vendas. Então, a resposta está aí, né? Y é o salário mensal igual a 0,02. Professor, por que é 0,02? Vem da onde? Vem do 2%. Então, como você vai estudar porcentagem, 2% equivale a 2 dividido por 100, que dá 0,02, certo? Multiplicado pelo x, né? Este x totaliza x vendas por cada mês, mais o valor fixo de R$ 200. Então a resposta da primeira questão é isso aí, y é igual a 0,02 mais R$ 200. Vamos para a segunda questão. Então, pessoal, se vocês tiverem dúvida, é só rever os vídeos novamente. Segunda questão. Dada a função f de x é igual a x mais 6, o valor de a para que se tenha f2 igual a 10. Então, ele quer que você encontre o valor de a. Então, como o f2 é 10, ou seja, y é igual a 10, né? fx ou y, tudo é a imagem, certo? Então, quem é o valor de x? O valor de x é 2. Então, você vai substituir, né, na função, ó, tira o x e coloca 2, porque quem olha para a função, né, x. Então, se x é 2, então substitui. A vezes 2 mais 6. A vezes 2 vai ser 2a mais 6. Esse 10 saiu da onde, professor? Bem aqui, ó. O F2 é igual a 10. Tirei F2 e substituí por 10. Então, aqui vai virar uma equação do primeiro grau. Como resolve uma equação do primeiro grau? Simples. Na esquerda fica as letras e na direita os números, né? Então, tudo que tem letra fica lá na esquerda, tudo que tem número para a direita. Como 6 é positivo, ele vai para o outro lado negativo, menos 6. Então fica 10 menos 6. 10 menos 6 vai dar 4. É só isolar o A, deixar o A sozinho, passo 2 dividindo. A dividido por 2 dá quanto? 4 dividido por 2 é 2. Resposta: A é igual a 2. Onde surgiu esse 2, professor?
peguei o 4, passei o 2 dividindo. 4 dividido por 2 é igual a 2. Então a resposta do A é igual a 2. Vamos para a próxima. Vamos para a questão 3. Bom, sabe-se que o preço a ser pago por uma corrida de táxi inclui uma parcela fixa, que é denominada bandeira, e uma parcela variável, que é a função da distância percorrida, certo? Percorrida. Se o preço da bandeira é de R$ 2,50, o quilômetro rodado é 50 centavos, a distância percorrida pelo passageiro que pagou 20 para a sua casa no shopping. Então, pessoal, é o seguinte, como vou responder essa questão? Então, eu tenho que primeiro montar minha função. Primeiro você monta a função. Em seguida, você responde a questão. Quem faz o papel aqui do valor pago da corrida? O Y, né? Então, o Y vai ser igual, né? Quem vai ser a distância? A distância vai ser X, não é isso? Observe que o quilômetro rodado é 50 centavos. Então, quanto mais a distância, os 50 centavos vai cair em cima dessa distância, né? Quando mal for a distância, toda hora eu estou jogando 50 centavos. Então, vai ser 50 centavos multiplicado por X, mais o valor fixo da bandeira, que é 2,50. Então, quem é a minha função? Y é igual a 50 centavos multiplicado por X, que é a distância, certo? Mais 2,50 da bandeira. Agora, ele quer encontrar quem? A distância. Porque o valor, o Y já pagou, foi R$20. Ele quer saber a distância. Então, vamos lá, né? Então, vamos lá. Substituir o Y por 20. Aí vai virar uma equação do primeiro grau. Como já expliquei como resolve uma equação do primeiro grau. Passa 2,50 para o outro lado com o sinal trocado. Vai ficar 20 menos 2,50. Suponha que eu estou dando R$20, né? Aí você vai me dar de troco, né? Vamos supor que o produto é 20, eu dou 2,50, que é o meu troco, 17,50, certo? Dividido por 50 centavos, vai dar quanto? 15. Então a resposta é 15 km, certo? Essa é a resposta da terceira. Vamos para a próxima. A questão 4, pessoal, é deixa eu ver, a do gráfico, certo? A questão que envolve gráfico, nós temos aí o gráfico da função ax mais b está representado na figura qual o valor de a mais b. Então, gente, primeira coisa, para você responder essa questão, primeiro, você precisa, né, batizar os pontos. Quem é o ponto A e quem é o ponto B. Primeira coisa é isso, é batizar os pontos. Eu chamei aquele ponto onde a reta está cruzando de A e o outro ponto de B. Agora sim, eu quero saber agora quem é o meu par ordenado. Quem é o par ordenado de A? Do ponto A. O par ordenado é 0,2. Professor, por que é 0,2? Porque é o valor do x e o valor do y. Observe que no ponto A, o x é 0 e o y é 2. E o ponto B? O B é menos 1 e o y é 0. Pronto. Então, vamos resolver. Eu vou pegar essas coordenadas e colocar na minha função. Vou começar com o ponto A, porque eu já tenho o valor do A, o valor do x e o valor do y. Jogando lá na função, quem é o x é 0 e quem é o y é 2. Então, fica A vezes 0 mais B igual a 2. A vezes 0 vai dar 0. Então, B vai ser quem? B vai ser 2. Agora, eu vou fazer o mesmo com o ponto B na função. Quem vai ser o x? Menos 1. Quem vai ser o y? 0. Certo? Então, A vezes menos 1 dá menos A. Mas quem é o B? O B não é 2? Pronto. Então, vai ficar menos A mais 2 igual a 0. Certo? Então, passando 2 para o outro lado, com o sinal trocado, vai ficar menos A igual a menos A.
multiplicando por menos 1, porque o A não pode ser negativo, A vai ser igual a 2. Então o valor de B eu já tenho, que é 2, e o valor do A é 2. E que vou fazer agora, pessoal? Eu vou somar 2 mais 2, que é igual a 4, viu? Só recapitulando, que no lugar desse mais é para ser igual, acho que eu coloquei o mais, mas a resposta é 4, certo? Vamos para a quinta questão. A quinta questão, pessoal, eu estou pedindo para você construir um gráfico, bem simples. O esboço do gráfico da função y igual a x. O valor de x você escolhe. Professor, eu posso escolher 2 pontos? Pode. Pode escolher 4 pontos? Pode. Não importa o valor do x. O valor do x você escolhe. Aí você vai encontrar, dependendo da função, o valor do y. Por exemplo, se o x for 0, o y é 0. Se o x for 1, o valor do y é 1. O x for 2, o y é 2. Essa função, pessoal, é conhecida como função identidade, porque o valor de x é igual ao valor do y, certo? Beleza? Então, construí meu gráfico, né? Aí a reta y e a reta x. Do zero temos os valores de x que são positivos e acima do zero temos valores positivos. Abaixo do zero da reta y, os negativos, e à esquerda do zero da reta x, os negativos, certo? Então marquei 1, o valor do x com 1, pode ser o ponto A, 2 com 2, pode ser chamado ponto B. Você escolhe. Não é obrigado a batizar o ponto, mas é importante. Então essa é a resposta da quinta. Vamos para a sexta. Bom, pessoal, na sexta questão, o valor de x, ele já deu, né? Menos 1 e 0. Esses são os valores de x. O que eu quero? Eu quero saber o valor de b, qual é o valor de b menos c. Que você resolva essa subtração. Então, pessoal, o que você vai fazer? Você já tem o valor de x. O x1 que é menos 1 e o x2 é 0. Pronto. O que você vai fazer? Vai colocar na equação o menos 1. E novamente, nessa mesma equação, o 0. Certo? Tranquilo. Então, vamos lá. Menos 1 ao quadrado, né? Lembrando que eu tirando o valor o x é menos 1, o x1, então fica menos 1 ao quadrado, mais b que multiplica menos 1, mais c igual a 0, tranquilo? Então, menos 1 ao quadrado é 1, b que multiplica menos 1 é menos b, mais c igual a 0. Como b é negativo, eu jogo lá para o outro lado, vai ficar b igual a c mais 1, tranquilo? Agora vou pegar agora o x2 é igual a 0. x2 é igual a 0. Então vamos lá. 0 ao quadrado mais b multiplicado por 0 mais c igual a 0. Então 0 ao quadrado vai dar 0. Então b multiplicado por 0 é 0. Tudo que é 0 é 0. 0 mais c é 0. Então c vai ser igual a 0. Já tem o valor de b que é 1 e já tem o valor de c que é 0. Então, se b vale 1, então 1 menos 0 é 1, né? Então a resposta é 1, certo? Tranquilo? Vamos para a sétima. Opa, pulei aqui. Sétima questão. O que diz a sétima questão, pessoal? A taxa de inscrição no clube de natação é R$200. A taxa, só a taxa de inscrição no clube de natação é R$200 para um curso de 12 semanas. Se uma pessoa se inscreveu após o início do curso, a taxa é reduzida linearmente. Ela é reduzida. Essa taxa, gente, é negativa. Calcule quanto uma pessoa pagou ao se inscrever 5 semanas após o início do curso. Né? Então, para você descobrir a taxa de inscrição, porque o valor do curso é R$200, né? O curso 12 semanas, certo? Então, primeiro tem que encontrar a taxa. Basta você pegar R$200
e dividir por 12 semanas, certo? Pega 200 e divide por 12 semanas, que vai dar 16,6. Professor, mas por que é negativo? Porque a taxa é reduzida, certo? Por isso que a taxa é negativa, certo? Pronto. Montei a minha equação, né? A função y igual a menos 16,6 multiplicado por x mais 200. Então a pessoa se inscreveu em 5 semanas, que seria o valor de quem? Do x. X é igual a quanto? O x é igual a 5. Pronto, agora eu vou multiplicar, porque eu já encontrei a taxa, né? A taxa da inscrição. Então, 16,6 multiplicado por 5, certo? Mais 200. Então, 16,6 multiplicado por 5 vai dar menos 83, negativo, porque a nossa taxa é negativa. Mais 200, que vai dar 117. Tranquilo? Pronto. Esse é o valor que ele pagou 5 semanas. 117. Essa é a resposta da 7. Vamos para a oitava, penúltima questão. Então, pessoal, vamos lá. A água é essencial para a vida, está presente na constituição de todos os alimentos. Em regiões com escassez de água, é comum a utilização de cisternas para captação e armazenamento de água da chuva. Ao esvaziar um tanque contendo água da chuva, a expressão representa o volume em metros cúbicos de água presente no tanque instante T em minutos, certo? Então é dado pela fórmula, né? O volume, né, aplicado no tempo é igual a menos 1 sobre 20 multiplicado por t ao quadrado, que é o tempo, mais 1. Qual é o tempo em horas? Ele quer em horas, necessário para que o tanque seja esvaziado. Então, pessoal, a primeira coisa é, se eu vou iniciar o esvaziamento dessa água, eu tenho que iniciar no zero, porque o zero é o início, certo? Então vamos lá. É só fazer a função a imagem igual a zero, porque eu estou iniciando a esvaziar no tempo zero, certo? Então até a minha equação do segundo grau, que é menos 1 sobre 20t ao quadrado mais 1 igual a zero. Esse zero, professor, mas por que é zero? É porque eu iniciei no tempo zero, está iniciando, certo? Então, eu passo mais 1 para o outro lado negativo, né? Menos 1 sobre 20t ao quadrado é igual a menos 1, né? O positivo passou para negativo. Peguei o 20 e passei para o outro lado multiplicando menos 1, depois ficou menos 20. Então, ficou menos t ao quadrado igual a menos 20. E só eliminei, né, o sinal negativo, né? Você não pode o tempo não pode ser negativo. Então, ficou t igual a mais ou menos a raiz quadrada de 20. E a raiz quadrada de 20 vai dar 4,50. Certo? Então, o valor vai ser quem? Como é que é em horas, vai ser o quê? Vou só trocar aqui. Ele quer em horas, pessoal. Então, vou só ajeitar aqui. Aí. Vai ser... Opa, apagou sem querer. Vou botar aqui, gente. Pronto. Sei que é em horas. Então, esse tanque vai esvaziar em 4 horas e 50 minutos, certo? Para esvaziar, certo? Para esvaziar esse tanque. Viu? É só você extrair a raiz quadrada de 20, tranquilo? Que vai dar 4 horas e 50 minutos. E a última questão, para finalizar nossa aula, certo? Lembrando que você pode rever esse vídeo várias vezes. Né? Você tem hoje, amanhã, segunda, terça para estudar. Nossa prova é quarta-feira. O que diz a nona questão?
Vamos lá. Para evitar uma epidemia, a Secretaria de Saúde de uma cidade dedetizou todos os bairros de modo de evitar a proliferação do mosquito da dengue. Sabe-se que o número F de infectados é dado pela função. A função, né, de T, o T significa tempo, é igual a T ao quadrado mais 10 elevado a T. E que T é expresso em dias, certo? O T em dias, e T é igual a zero, o dia anterior à primeira infecção. E que tal expressão é válida para 20 primeiros dias da epidemia. A Secretaria de Saúde decidiu que uma segunda detetização deveria ser feita no dia em que o número de infectados chegasse à marca de 1.200 pessoas, que são os infectados. E uma segunda detetização precisou acontecer. Qual a segunda detetização? Vou apagar esse começo porque não precisa dessa palavra começo, não. Eu acho só. Pronto. Ficou melhor mais o enunciado. Qual é a segunda detetização, né? Então vamos lá. Eu já tenho a minha imagem. A minha imagem é quem? É os infectados, 1.200 pessoas. Então, substituindo o FT, por 1.200 pessoas, vai gerar uma equação do segundo grau. Então, T ao quadrado mais 10 vezes 10T menos 1.200 igual a zero. Essa é uma equação do segundo grau. Como você já sabe resolver uma equação do segundo grau, identificar os coeficientes, encontrar o valor do delta, encontrar o valor do x, pronto. Então, quem é o A? O A é 1, quem é o B? É 10, quem é o C? Menos 1.200, certo? Então, quem é delta? É o B ao quadrado menos 4 vezes AC, certo? Quem é o B? 10 elevado ao quadrado, menos com menos, mais 4 vezes 1 vezes 1.200. Então, 10 ao quadrado dá 100, mais 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 1.200, 4.800. Somando com 100, vai dar 4.900. Então, é a forma de Bhaskara, menos B, mais ou menos, raiz de delta sobre 2A, igual a menos 10, mais ou menos, a raiz quadrada de 4.900 sobre 2 vezes 1, que é igual a menos 10, mais ou menos, em a raiz quadrada de 4.970, dividido por 2, certo? Então, agora tu vai fazer para o mais e para o menos, separado, x1 e x2. Então, o x1 vai ser menos 10 mais 70 sobre 2. Sinal diferente, subtrai e dá o final do maior. 60 sobre 2, 30. Certo? x2 menos 70, menos 70 sobre 2. Sinais iguais, repete o sinal e soma. 10 menos 70 dá menos 80, sobre 2 menos 40. Lembrando, pessoal, que os dias não podem ser negativos, os dias têm que ser positivos. Então a resposta é 30. Então, gente, isso foi nossa resolução das 9 questões da atividade de sexta-feira. Né? Obrigado por assistir essa aula. Estudem para a nossa prova, certo? Através desses exemplos, certo? E qualquer dúvida é só rever esse vídeo. E deixe um joinha aí no canal, certo? Para que muitas pessoas possam, né, aprender a responder essas questões assim, certo? Muitas dessas questões, pessoal, cai muito no Enem, cai muito nos concursos, certo? O mais importante é aprender a interpretar, certo, pessoal? Obrigado, tenha uma boa noite, bons estudos, certo? Até a próxima aula. Talvez, pessoal, vou deixar alguns materiais do ensino médio no meu canal. Se você tiver dúvidas no ensino médio, viu? Pode assistir as minhas aulas online e vai ajudar vocês aí no ensino médio. Abraço!